própria, tem uma individualidade na vida dos personagens que estão participando, e é isso que eu queria mostrar, né? Então era um bombeiro, né? A figura do bombeiro é o que? O cara que salva vidas e tudo, e ele era viciado em drogas e abusava psicologicamente da esposa. A esposa não tinha ânimo, não tinha nem força física, nem ânimo para sair daquela situação, né? Então o que eu presenciei, eu, assim, colocou no papel. Com ficção, não é o fato em si, porque eu não vivi dentro da casa das pessoas, né? Mas foi o que surgiu, né? Deu uma inspirada, deu aquela naquela situação que Mas você... eu pensei muito sobre isso, assim, será que as pessoas estão querendo violência? Em Brasília tem isso, o pessoal gosta muito de comédia, né? Gosta de se divertir, fala assim, não, eu não quero pensar, a sua peça é para eu pensar, então não vou. Né? Eu não gosto nem de... até pensar eu gosto, eu não gosto de chorar. Eu sempre pergunto, filme chora? Então eu não vou. Mas assim... Só se for um choro de alegria, de emoção, mas choro de depressão eu não gosto. Mas é entre choro e riso. Por exemplo, tem uma cena que a mulher está tão perturbada que ela fala, eu vou fazer um bolo de maconha para ver que se eu acalmo. Que eram dois, né? Eram dois bombeiros na casa dela. Eu vou fazer um bolo de maconha para ver se eu... Aí o cara, caramba, esse bolo tá muito bom. Aí, pá, se esparramou lá no tapete e ficou mais calmo, entendeu? Então chora, ri. Esse que é bom quando tem um pouco de tudo, né? Agora, essa peça Noite Mal Dormida, como você falou, ela foi premiada em 2003, né? Foi publicada pela Funarte e representada através de leituras dramáticas em vários teatros, Glória, Jockey, no CCBB do Rio de Janeiro, e também no projeto Tempo de Lumasa, né? E Lumasa é uma das roteiristas da série Sessão de Terapia da Globo, que é muito interessante, uma série muito interessante. Ela, por acaso, deve ter se inspirado aí nessas noites mal dormidas de muita gente, não só do seu livro? Eu creio que sim, porque eu não tive um contato direto para saber o processo criativo da Lumasa, né? Mas eu posso dizer que quando ela se assumiu, né, como mulher trans, a carreira dela deu um brilho assim fantástico. Foi uma produção que antes disso ela ficava muito deprimida, até no projeto Drama Tempo, apesar de ela ter lançado muitos autores jovens em São Paulo também, né, que ela estendeu para São Paulo, mas ela passou um período muito deprimida e viajou com a mãe e depois se assumiu como mulher trans e entrou no grupo Sátiros lá da Praça Roosevelt em São Paulo, que é um grupo que ele resgatou uma praça que era cheia de... era uma cracolândia, né? Era uma cracolândia. Eles resgataram aquilo lá através do teatro, através de entrevistar, ganharam uma guerra contra o tráfico local, né? E hoje estão perdendo a guerra para a especulação imobiliária. Que absurdo. Né? Então, assim, eles salvaram o local, mas os imóveis valorizaram e o pessoal está querendo vender e tirar eles de lá. Mas aí a Lumasa se assumiu e foi muito interessante a produtividade, entrou nos teatros em São Paulo mesmo. Ela foi diretora de várias peças. E aí foi convidada para fazer esse roteiro. Deve ter muitas noites mal dormidas que ela viveu e para inspirar. Agora, como é que é seu processo, o seu como escritor, o seu processo de escrita? Como é que você chegou ao texto de teatro? Então, o teatro era isso. Eu passava horas no Real Gabinete Português de Leitura, lá no Rio, lendo muito. E gostava do texto de teatro porque é um texto mais objetivo, não tem narrativa, não tem figuras de linguagem, né? Aquilo... E o autor, o mais interessante que eu acho que o autor de teatro, ele através do diálogo, ele consegue botar tudo isso que o romancista tem que botar em páginas e páginas, né? Então, para descrever uma sala são 5 páginas, né? Isso, né? Então, aí eu descobri o Nelson Rodrigues,
né, comecei a ler muito Nelson Rodrigues, assistir peças, e Dostoiévski. O Dostoiévski foi até interessante, assim, que eu achava assim, cara, eu quero escrever como eles, né? Quando eu via a peça, algum grupo encenando, era muito, muito emocionante você ver as pessoas, né? Eu olhava muito para as pessoas, a reação. Aí eu quero escrever assim. Aí eu falei, como que eu vou ter o espírito do Dostoiévski, né? Aí eu lendo a biografia dele, eu descobri que ele tinha epilepsia, né? E ele foi condenado à morte, né? Então, no último momento que iam matar ele, ele foi perdoado pelo governo, mas o cabelo dele ficou todo branco. Aí eu falei, cara, eu vou ter epilepsia. Aí um dia eu estava com 13 anos, 14. Aí eu fiz 4 dias de jejum e fui fazer yoga, né? Então eu dei aquela respirada bem funda assim, desmaiei, me debati todo e não tive inspiração para escrever nada. Aí eu falei, não é por aí. Não é por aí, não é por aí. Né? Aí eu comecei a observar as pessoas e tentar ver o porquê de determinadas atitudes das pessoas, né? Isso bem antes, eu reportar aqui assim, com 9, 10 anos na escola, o colégio ia ser reformado e botaram a gente num depósito de peixes, né, do supermercado. E na frente do depósito tinha os latões de lixo que as pessoas faziam fila para disputar a comida. Então, eu com 9 anos vendo aquilo, né? E aí um dia uma grávida disputando com um senhor idoso um pedaço de pele de frango, enrolaram no chão. Aí eu fiz uma poesia sobre aquilo. Aí a professora de português lançou um concurso de poesia, aí eu ganhei primeiro lugar, né? Aí ela incentivou, continuou escrevendo e tal. Aí botou na minha cabeça que eu era escritor, né? Você começou cedo, com 15 anos de idade, você já escreveu uma peça de teatro adulta, né? Então você já. E foi nesse período que abriu as portas lá da Sociedade Brasileira de Autores. Isso. Então, cedo, então você já era escritor, né? A sua professora tinha razão, viu? O nome da peça, Psicanagem. Psicanagem, E de onde? Quer dizer, a inspiração veio do que você via, né? A psicanagem, assim, seria a sacanagem da psicologia, né? Porque estava entrando no Brasil a psicanálise freudiana com o Eduardo Mascarenhas, Hélio Peregrino, e eles frequentavam o Posto 9, em frente a Vinícius de Moraes, na época era Montenegro, né? Eu também frequentava lá. E ficava ouvindo as histórias que ele contava dos clientes, né? Então ele contava aquelas histórias e eu ia captando. Eduardo Mascarenhas. E ele ficou famoso depois de ter casado com a Cristiane Tornoni. Isso, ele tinha a Cristiane Tornoni como cliente e na época estava muito em voga fazer projeção, né? O psicanalista ele fazia projeção. Se o cliente, principalmente as mulheres, tinham algum problema com o pai, né, de relacionamento e tal, ele fazia a projeção para ele, psicanalista, que ficaria mais fácil de resolver. Aí ele casou com ela. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada aí, né? Estranho, né? O meu julgamento na época era esse. E a carreira dele decolou. Ele fez a Sociedade Brasileira de Psicanálise e tal. Depois foi deputado. Aí eu criei esse personagem, um personagem só envolvendo 3 psicanalistas num só, que era um nazista que queria fazer a cura gay, né? Então ele falou, vou ganhar muito dinheiro, vou ficar milionário. Né? Hoje ele seria linchado e enforcado em praça pública, né? Mas naquela época era o que se queria, né? As famílias, principalmente cariocas, a elite, né? A burguesia carioca. Então fala, vou ganhar muito dinheiro e tal. Aí comecei a desenvolver em cima disso, essa peça. Ela não foi encenada, mas foi também lida, né? Muito interessante. Foi bastante Agora eu entendi o Entendeu, nome. né? O nome da peça. Hoje eu publiquei ela como A Cura, né? A Cura. Agora, Ethos, o Buda latino-americano, está aqui o livro. Você que está nos ouvindo já está concorrendo, nós vamos sortear
né? Você que está acompanhando a entrevista, conta para o nosso ouvinte, quem é Ethos? Ethos é o que diz o título mesmo, ele é um Buda latino-americano. E o que Né? ele é diferente do Buda japonês, tibetano? O que ele tem de diferente? Ele é bem diferente, mas ele seria um espelho, porque assim, eu conheci o budismo de Nichiren Daishonin e estudando eu comecei a comparar com a filosofia ocidental. Então, muitos autores diziam que o budismo era a mesma coisa que o niilismo, né? Então, a pessoa tinha que atingir o nirvana, que era o nada, né? Uhum. Então, o grande objetivo era o nada. E o budismo de Nichiren Daishonin era ao contrário, né? Assim, dizia que desejos mundanos são iluminação, né? Então você tem que atingir um estado de vida, né, superior, né, que faça você vencer o sofrimento. Então, totalmente ao contrário da busca do nada, né? Eu falei, então não é niilista, né? Então é estoico, né? Seria mais parecido com o estoicismo. Aí eu comecei a fazer comparação, mas eu não queria fazer um trabalho assim filosófico, científico. Eu quis criar uma história, uma ficção que entrasse esses conceitos da filosofia estoica e a filosofia budista no desenrolar da vida de um personagem. Então eu falei, Nichiren Daishonin, ele, apesar de muito rigoroso, ele era irreverente. Ele mandava cartas para os discípulos dele e tinha muita irreverência naquelas cartas. Por exemplo, ele, depois que ele se declarou o Buda original, ele foi perseguido, foi quase morto. Inclusive, eu estive no Japão e fiz questão de conhecer a praia de Tatsunokuchi, né, onde ele ia ser decapitado. Ele foi para a ilha de Sado, sofreu muito lá, e os discípulos começaram a abandonar ele. E ele, na irreverência dele, ele falou, eu não sei por que eles estão me abandonando. Eu devo ter feito alguma coisa contra o Sutra de Lótus, alguma calúnia contra o Sutra de Lótus, que era o Sutra que ele ensinava, né? Por isso eu estou sofrendo. Mas, ao mesmo tempo, o Sutra de Lótus diz que eu sou o Buda original, né? Então, eles estão sendo... Está faltando sabedoria nos discípulos. Tanto que depois ele foi perdoado, né? E se retirou para o Monte Minobu, lá no Japão. Aí eu falei, tem que fazer um Buda irreverente latino-americano. Foi porque você teve que ir lá no Japão. E também para não ficar muito ter essa inspiração. Assim, achar que eu também estou criando uma filosofia. Não queria isso, né? Então, nós estamos aqui conversando com o escritor Carlos Vieira. Tem gente nos acompanhando. Fala aí, quem está falando com a gente? O Leone Amaral, ele disse que deu a risadinha porque ele fala o seguinte, esperar 8 anos para poder dar entrevista. A Naya Carrijo, boa noite, equipe maravilhosa da Rádio Sucesso. Wilson Soares, parabéns, Carlos, e também a rádio. Muito sucesso a todos. O Leone volta a falar. Essa voz é seu neto, né? Essa voz do meu avô daria um belo podcast. O Paulo Poca, que bacana, show demais. Parabéns, Carlos, esse cara é fera. A Naya, mais uma vez, ela pergunta, bolo de maconha? O Vitor Vieira... Deve ser engraçado fazer bolo de maconha. O Vitor Vieira fala, concordo com a ideia do podcast, beleza, vai pensando aí, Ricardo. A Fátima Braga, ela fala o seguinte, infelizmente a violência doméstica é uma constante no cotidiano das famílias. O teatro é uma excelente ferramenta de comunicação para conscientizar e fomentar ações que minimizem essas dores sociais. O Vitor Vieira fala, sabe tudo esse garoto, e umas brincadeiras, palminhas, emojis, etc. O Ismael e Ivanice, parabéns. Márcia Yoshi, parabéns, Carlos. Tem um nome aqui que está em japonês, eu não vou conseguir ler nunca. Lander da Silva, parabéns, não é o Carlos Drummond de Andrade, mas é o Carlão, amigo de sempre, e sempre será escritor também. Muito obrigada pela participação, todos vocês concorrendo. Desculpa aí. Ethos, o Buda latino-americano, a gente vai sortear no final aqui.
e vamos dizer quem é o vencedor, tá bom? A gente manda aí também um recadinho pelo nosso WhatsApp. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos com a entrevista com o escritor Carlos Vieira.